Oi, gente, estou aqui de volta, como prometi para vocês, mais um vídeo e hoje a gente vai estudar o segundo capítulo do Nisto que Vemos, que é sobre a Trindade. Eu fiquei muito surpresa hoje. Eu assisti um vídeo que alguém mandou para mim e esse vídeo era o pastor Samuel Ramos. Ele não lembra de mim, mas eu lembro muito dele. E da esposa dele. Eu trabalhava, eu era obreira na União Nordeste e nós fomos todos os pastores, os departamentais e os funcionários da União para Fortaleza e eles passaram o dia conosco num parque aquático lá em Fortaleza. Então eu lembro muito dele. E ele falando sobre a divindade de Deus. Divindade, a palavra tá certa, não tá? Divinidade ou divindade? Divindade de Deus. Ele falando que Jesus é Deus. E eu fiquei muito feliz com isso. Nossa, eu concordo com todas as palavras dele, porque ele provou na Bíblia que Jesus é Deus. E quando você abre a Bíblia, você só pode provar isso. Então eu fico muito feliz que eu estou vendo que tem pastores dentro da Igreja Adventista que estão lendo a Bíblia. E o meu problema não é com a Bíblia, o meu problema é com a Ellen White, que não foi de um dia para a noite que eu descobri que ela é uma falsa profeta. E que as coisas escritas dentro da Igreja Adventista estão todas baseadas nos ensinos dela. Mas foi por estudar muito e ler muito que eu cheguei a esse ponto. E tem muitos anos que eu não acredito nela. E por isso que eu estou falando para vocês. Leia a Bíblia, como o pastor Samuel Ramos leu. Então, tem que queimar esse livro e todos os livros que Ellen White escreveu. Expurgar Ellen White da igreja adventista, da seita adventista, e se tornar uma igreja dos últimos dias. Já pensaram? Que bênção isso será? Bom, o pastor Samuel, ele falou também sobre pessoas e grupos que não acreditavam na divindade de Jesus, não acreditavam que Jesus era Deus. E ele citou os arianos, que inclusive Ellen White e o pessoal lá do grupo que iniciou a Igreja Adventista eram arianos, e o Tiago White, também o marido dela, e ele falou sobre os ebionitas, os ebionitas, né? E os douceístas, que eu não conhecia, mas ele mencionou, eu só queria colocar na lista também, adicionar na lista uma coisa que eu descobri. E eu tenho aqui, ó, a documentação. Essa aqui é uma cópia do Advent Review and Sabbath Herald, que é o precursor da Review and Herald, que é mais ou menos aqui a revista adventista aí no Brasil. Então eu tenho uma cópia desse periódico aqui, que foi publicado no dia 5 de agosto de 1852. E olha o que Tiago White, James White, o marido de Ellen White, escreveu, e que ele era um das grandes inspirações de Ellen White também. Muitas coisas que se passavam entre os dois eram publicadas, às vezes, em nome de Ellen White. E assim, essa é a fundação da Igreja Adventista. Olha o que ele fala com relação a Jesus. Eu tentei traduzir, eu sou péssima, mas eu traduzi. Ele diz assim, com relação à fé de Jesus, aqui nesse periódico: afirmar que os ensinos do Filho e de seus apóstolos são mandamentos do Pai, ele está se referindo a 1 João 3,23, e as próprias palavras de Jesus em João 5,29, que os mandamentos são estes: que amem a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele está dizendo que isso aqui, dizer que isso é o mandamento de Deus, é tão distante da verdade, preste atenção, quanto o velho absurdo trinitariano de que Jesus Cristo é o próprio Deus eterno. É Tiago White falando. Ele diz aqui claramente que dizer que Jesus é Deus é um absurdo. Então coloca ele na relação aí dos que não acreditam na divindade de Deus, pastor. Então, seguindo aqui, eu prometi para vocês que eu ia sempre dar para vocês no início uma discrepância entre os escritos de Ellen White e a Bíblia. Então vamos lá para essa
para essa parte. O plano de salvação. O plano de salvação foi feito antes da criação, antes da queda do homem, ou foi feito depois da queda do homem? Vamos ver? O que Ellen White fala? Ellen White fala lá em Mensagens Seletas, volume 1, página 231 e 232. Eu traduzi isso do inglês. Pode ser que a página seja um pouquinho diferente, mas são Mensagens Seletas, volume 1. Olha o que ela fala. Quando Moisés estava no monte com Deus, o plano de salvação feito após a queda de Adão foi revelado a ele. E tem outros textos dela, tem um também lá no Grande Conflito. Mas aqui, principalmente nesse, eu quero trazer para vocês. Então, Ellen White fala que o plano de salvação foi dado depois da queda do homem. Ellen White fala. Vamos ver o que a Bíblia fala? Vamos ver o que Deus fala. Então, vamos lá. 2 Timóteo 1:9. Deixa eu abrir primeiro Efésios 1:4, já estou aqui aberto. Efésios 1:4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, antes da fundação do mundo. A segunda parte vai estar lá em 2 Timóteo. Vamos ver, 2 Timóteo 1:9. Vamos ver o que fala aqui a Bíblia. O que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Eu posso continuar, vocês podem ir lá em Tito 1:2. Vamos lá, vamos para Tito 1:2. O que fala em Tito 1:2? Tito 1:2 fala assim: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então tá aí a discrepância entre a Bíblia e a palavra de Ellen White. Você decide quem você vai seguir, a palavra de Deus, a Bíblia, ou os escritos da carochinha de Ellen White. Nós vamos estudar então o segundo capítulo, que fala sobre a Trindade. Na descrição, eu já encontrei coisas que é difícil de você entender, porque você sabe que muitas vezes você lê a descrição e está tão perfeito que você diz, nossa, realmente é a igreja cristã. Mas aqui nessa descrição aqui já tem uma coisa que sobe a sua mente e aos seus olhos. Eles dizem assim: há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Como assim? 3 pessoas? Deus é um. Lembra daquela história? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Deus é um, Ehad. Então, não tem 3 pessoas. Eu fico imaginando, só tem um trono lá em cima. E aí tem os 3 correndo assim para sentar na cadeira. Eu não sei como chama, né? A brincadeira sabe, que toca música e você vai vendo quem vai sentar lá. Então, aqui, Jesus senta aqui 3 horas. Minha vez agora, Deus senta. Aí levanta Jesus e senta o Espírito. Como assim? Só tem um trono lá no céu. É só um Deus. Deus é invisível. A palavra do Senhor diz pra gente que Deus é Espírito. Lá em João 4:24. Deus é Espírito e importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Mas o que aconteceu então quando Jesus é Deus? Na minha visão, que sempre foi uma visão obscurecida pelos ensinos de Ellen White,
Eu entendia que Jesus, ele veio, ele nasceu, ele cresceu, ele morreu depois de 33 anos, morreu na cruz. Então, sempre que eu imaginava Jesus, eu só imaginava isso. Mas você pode perceber que Jesus ele está com Deus desde o início, porque ele é Deus. Então a gente tem que saber que Jesus, quando apareceu lá Abraão viu aquela imagem. Quem é a imagem de Deus? Abraão não viu a Deus, porque a Bíblia também fala que ninguém viu a Deus. Mas Colossenses fala que a imagem de Deus é Jesus. Então Abraão viu aquele homem lá, Melquisedeque, e ele viu as três pessoas que vieram almoçar com Abraão, lembra? Ele viu Jesus. Mas se ele viu Jesus. Porque Jesus é a imagem de Deus. E ninguém vê a Deus. Porque foi feita no plano de salvação, João fala que o verbo era Deus, estava com Deus e se fez carne. Então, para todo sempre, Jesus é a imagem de Deus. E a gente vai poder ver a Deus porque ele se fez carne. E habitou entre nós. E morreu na cruz. Porque Deus não pode morrer. Mas aí ele teve que ter o corpo, a encarnação, se transformou em carne humana, como eu e como você. Lá em 2 Coríntios 5, é tão fácil de entender como foi a encarnação de Jesus. Eu queria que vocês fossem lá olhar. Vamos ver o que diz lá em Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é a tua habitação e teu apoio são os braços eternos. Ele expulsa o inimigo de diante de ti. Ele está dizendo aqui que Deus tem braços. Olha só. Eu encontrei uma coisa muito interessante. É chamada de antropomorfismo. É uma palavra grande que significa a maneira de descrever Deus de um jeito que o humano, o homem, possa entender. Tá? Por exemplo, Jesus tinha braços? Tinha. Jesus era a imagem de Deus. E Deus é Espírito. Pronto. Salmo 91, 4. Vamos lá? Vamos ver lá o que é falado em Salmo 91, 4. Olha que interessante. E eu quero perguntar isso para vocês me explicarem o que isso significa. Salmo 91, 4. Para vocês entenderem o que eu estou falando sobre esse antropomorfismo, que fala lá que Deus tem braço. E Moisés, quando pediu para ver Deus, ele estava lá no monte e Deus falou assim, fica ali num cantinho entre uma pedra e outra e eu vou lá, eu vou passar, quando eu passar você vai me ver. E Abraão, nossa, eu estou complicando todos os personagens. Moisés viu as costas de Deus. Como assim? Deus tem costas? Moisés viu a Jesus. Hoje, falando para uma amiga, eu falei, nossa, quando Moisés viu a Deus, ele na realidade ele viu Jesus, que é a imagem de Deus, porque Jesus é Deus. Ela falou, e daí? Eu falei, você não percebe? Você descobriu isso agora? E ela é uma cristã de uma outra igreja, que não é adventista, e eu falei assim, eu descobri agora. Então, assim, você vê que o que eu entendia de Jesus era obscurecido pelos ensinamentos de Ellen White. É por isso que eu estou aqui pedindo para vocês, encarecidamente, para irem à Bíblia, procurarem e esquecer esses livros de Ellen White, queimar no fogo esses livros. Então, olha lá em Salmo 91, 4. Olha o que é falado aqui. Um dos salmos preferidos de muita gente, né? Salmo 91, 3. Na verdade, 3, 4. Certamente ele, Deus, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. Então, Deus tem pena? Será que é pato? Entendeu? Deus é invisível. Isso é o que é chamado de antropomorfismo, que é a maneira de explicar Deus da maneira que a gente possa entender.
nós estamos sob a proteção dele. E era dizendo que estamos protegidos pelas penas das asas de Deus, tá? Então, a imagem, Jesus é a imagem de Deus. Jesus é Deus. E isso é lindo porque a gente encontra na Bíblia, não nos ensinos de Ellen White, porque ela obscurece o Jesus que você acredita, é um Jesus inferior a Deus, é um Jesus criado, é um Jesus que é anjo, é um Jesus que está ao mesmo nível de Satanás. Deus me perdoa por ter lido livros de Ellen White. Eu peço perdão a Deus por isso e agradeço a Ele por Ele ter aberto os meus olhos para eu ver o que é que a Bíblia fala de Jesus. E só na Bíblia eu acredito. No início aqui, eles falam que no Calvário, praticamente todos rejeitaram Jesus. Somente 2, e realmente a gente vê isso. Além dos amigos, dos discípulos, da família de Jesus que estavam ali a pé da cruz, houve 2 pessoas que aceitaram que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era Deus, que ele era o Messias prometido e que ele tinha vindo para morrer para que nós pudéssemos ter vida. Foi o soldado romano que disse, não, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. E o ladrão na cruz, que recebeu, acreditou e disse, não, esse homem, eu fiz coisas horríveis, eu mereço estar aqui, esse homem não merece estar aqui nessa cruz. E Jesus falou para ele, hoje você vai estar comigo no paraíso. E só um parágrafo, uma aberturazinha aí, só uma parênteses, que no grego, o grego é todo escrito em letras maiúsculas e não tem vírgula. Então essa história de dizer que Jesus falou assim, eu digo hoje, vírgula, que você estará comigo no paraíso, é adicionar a Bíblia. O que Jesus disse foi, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, mais uma maneira de você fazer uma escolha. Você acredita na Bíblia ou no que Ellen White disse? Tá? Ele falou, hoje você vai estar comigo no paraíso. Mas eu quero contar uma história muito linda que eu escutei essa semana, que tem a ver com esse ladrão na cruz. Eu concordo com o que eles dizem aqui. Ele fala sobre os atributos incomunicáveis de Deus, que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o aleph, ele é o tav, ele é o a, ele é o z, ele é o início, ele é o fim. E ele é onipresente, ele é onipotente, onisciente, a gente sabe tudo disso, concordo com tudo isso também. Se bem que Ellen White fala que Jesus ele não era onipresente, por isso que ele tinha que ir para poder o Espírito Santo vir, e ela não entendeu nada, e ela ensina errado, e ela não foi para o céu coisa nenhuma, porque você não pode ir para o céu e ter Jesus ensinando o erro a você. Por aí você já tira. Ele fala que a natureza testifica, e realmente a natureza testifica da existência de Deus. E eu queria ler para vocês lá o Salmo 19:11, que na verdade não vou abrir aqui, porque todo mundo sabe, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de sua mão, né? Então a natureza realmente ela testifica do poder criador de Deus. Mas olha o que diz Romanos 8. Eu não sei se eu não. Mas Romanos 8, deixa eu abrir aqui para vocês verem. O que é muito interessante. E é esse meu propósito desse vídeo. Para que vocês possam ir à Bíblia e ver o que está lá em Romanos 8. Romanos 8, 20, a partir do 22. Deixa eu ler para vocês. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. A natureza, que testifica da criação, ela geme como se estivesse com dores de parto até hoje. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, que está lá em 2 Coríntios 5.
Lê 2 Coríntios 5 e você vai entender o que é essa redenção do corpo. Que como foi com Jesus, será com você e será como eu. Eu agradeço muito a minhas amigas Colleen Tinker e a Nikki Stevenson, lá da Califórnia, que elas fazem um podcast sobre as 28 doutrinas da Igreja Adventista, e foi baseado no podcast delas que eu resolvi fazer esses vídeos aqui para vocês em português. E se vocês quiserem segui-los, vocês vão para qualquer podcast que vocês seguem, é só vocês procurarem a Former Adventist, é o podcast delas, e é em inglês, mas por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui em português. Mas eu quero só agradecer a elas por essa inspiração que elas me dão. São muito queridas e eu vou vê-las em fevereiro, lá na Califórnia, de novo. Uma outra coisa aqui, para terminar, que eu queria mostrar para vocês, na página 38. Que é falado aqui, na cruz a Trindade demonstra a maior revelação do altruísmo e foi aquela a nossa mais elevada revelação de Deus. Olha só, a Bíblia nos fala que a maior revelação de Deus foi quando Jesus foi ressuscitado. A ressurreição é a maior revelação do amor de Deus por nós. Porque a cruz é a revelação da ira de Deus. Eu já falei para vocês isso no vídeo passado. Que nós iríamos receber a ira de Deus, porque o pecado pede a ira de Deus. E a cruz se colocou entre mim e Deus. E a cruz absolveu a ira que era destinada a mim. Então, a cruz revelou a ira de Deus e a ressurreição demonstrou o poder e o amor dele por mim, para me salvar e dar de volta para mim a vida eterna que eu perdi lá quando Adão e Eva pecaram. Então, olha o que diz aqui. O único Deus verdadeiro é o Deus da cruz. Cristo desvendou ao universo o infinito amor e poder salvador de Deus. Ele revelou um Deus triuno que se dispôs a suportar a agonia da separação. Olha só, eu escutei muitos sermões de muitos pastores dizendo que, oh meu Deus, ele lá na cruz, ele, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Porque ele estava sofrendo a separação, que fala aqui. Ele estava sofrendo a separação de Deus. Gente, Jesus é Deus. Ele não se separou de Deus porque eu não posso me separar de mim mesma. Você não pode se separar de você próprio. Deus é Jesus, Jesus é Deus, eles não se separam. Sabe o que Jesus estava falando ali na cruz? Lembra quando ele falou: Deus meu, por que me desamparastes? Vocês sabem o que ele estava fazendo ali? Ele estava mostrando para os discípulos. Deixa eu abrir para vocês aqui Salmo 22. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava em agonia. E Jesus, ele poderia dar um sermão ali daquela cruz. Mas ele só queria mostrar para os discípulos. E os discípulos entenderam a mensagem que ele estava dizendo, estava passando para eles ali. Porque quando ele disse, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Ele, na verdade, ele estava começando a recitar o Salmo 22. Você sabia que Davi era um profeta? Davi era um profeta. Muitos dos salmos eram profecia. E esse Salmo 22 é a profecia de Jesus na cruz. E do plano de redenção e o que aconteceu com ele. E os discípulos entenderam o que eu nunca entendi na igreja adventista. Que Jesus estava recitando o Salmo 22, que diz assim, Deus meu, por que me desamparastes? E o Salmo descreve exatamente tudo o que aconteceu. E Jesus na cruz, ainda preocupado com os seus discípulos ali aos pés da cruz. E mais uma vez mostrou para eles, olha, é muito difícil você ver o que está acontecendo aqui comigo na cruz. Mas não esquece da profecia lá de Salmo 22.
Isso é que é lindo, esse é o meu Deus. Mas, de volta para o Homem da Cruz. Eu escutei uma história linda essa semana. Esse pastor, ele falou que muitas vezes a gente se coloca numa situação em que a gente acha que a salvação é graça mais alguma coisa. Quando na Bíblia fala pra gente que a salvação é um presente gratuito de Deus. É graça mais nada. Você não faz mais nada. A sua salvação foi dada por Deus. Você só recebe. Foi dada por Ele. Então, quando eu acredito que Jesus é Deus e que Ele morreu por mim e que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar, eu recebo essa graça, eu recebo esse presente, essa minha salvação. Eu não fiz nada por isso, porque foi Ele quem me deu, é um presente. Não é um troféu, não é um bônus por coisas que eu faço. Por exemplo, o ladrão chegou lá na cruz, o ladrão da cruz, ele chegou lá no paraíso, porque Jesus falou para ele, né? Hoje você vai estar comigo lá no paraíso. Aí ele chega lá e vem um anjo para recebê-lo e diz assim, seja bem-vindo, quais são os méritos? E ele falou assim, mérito? Ele disse, por que você veio? Ele, não sei não, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô no paraíso, não entendo, passei minha vida sendo um ladrão, roubando e falsificando e extorquindo e sendo violento, mas agora eu tô aqui. E o anjo perguntou para ele assim, você conhece todas as 28 doutrinas da Igreja Adventista? Só tô querendo saber se você pagou o carnê do baú em dia. E o pobre do ladrão lá da cruz, e ele olhava sem saber responder as perguntas. Você sabe quais são as teses da justificação pela fé? E o ladrão não sabia nada disso. Você já leu algum livro de Ellen White? Nunca. Ainda bem que o ladrão não tinha lido. Mas ele começou a fazer perguntas e o ladrão, coitado, não sabia nem porque estava lá no paraíso. E aí o anjo foi e chamou o gerente dos anjos. E ele veio e disse assim, e aí? O que está acontecendo? Ele disse, não, esse homem aqui, ele não consegue falar porque ele está aqui. E ele falou, não, eu posso dizer. Eu disse, então tá, por que você vai entrar aqui? Por que você vai entrar? Porque a nossa primeira coisa seria, eu vou entrar porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu sou assim, eu sou isso, eu sou isso. Mas não, a única resposta para nós deveria ser sempre pelo que Deus fez por mim. Não pelo que eu fiz, mas pelo que Deus fez. Então, o pobre do ladrão, perante lá o gerente dos anjos, ele perguntou, por que você está aqui? Ele falou assim, olha, eu não sei, eu vim porque o homem da cruz do meio falou que eu podia vir. Então, a gente não tem mérito nenhum. Nada que a gente faz é para minha salvação. Nada que eu não faço é para minha condenação. Porque o homem que está na cruz do centro foi que morreu por mim e que me deu a salvação de graça. Agora, a minha resposta para esse homem que morreu por mim é uma vida de santificação, uma vida diária, de procurar a Deus. Porque ele fala, se você me procura, você me acha. Então, é dia a dia. E é aqui que você encontra, não nos livros de Ellen White. É aqui na palavra de Deus que você encontra a resposta para todas as suas perguntas. E é a minha esperança e o meu objetivo, que alguém se levante dentro da Igreja Adventista e diga, eu errei e a gente vai consertar isso agora. E os livros de Ellen White vão ser retirados de nossa história. Os ensinamentos de Ellen White vão ser extirpados da nossa igreja. E nós vamos reescrever as nossas doutrinas baseadas na Bíblia e na Bíblia somente. Quando isso acontecer, eu falei para uma amiga, eu volto com muito amor, com muito carinho, com muita alegria, porque a igreja vai ser realmente a Igreja Adventista dos últimos dias.
e não aceita adventista do sétimo dia. Eu quero terminar mostrando para vocês, como eu falei que no final eu ia mostrar para vocês uma profecia que não foi cumprida. Porque o que é que a Bíblia fala lá em Jeremias 28? Deixa eu ver se eu marquei aqui. Jeremias 28, 9. Olha aqui. O profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como profeta na verdade enviado pelo Senhor. E lá em Deuteronômio ele fala que se um profeta fizer uma profecia, disser que falou em nome de Deus e a profecia não foi cumprida, é um falso profeta e tem que ser apedrejado. Não dá para apedrejar Ellen White, mas dá para queimar os livros dela, porque ela é uma falsa profeta. Olha aqui uma profecia que não foi cumprida. Ela diz, lá no livro Grande Conflito, páginas 304 a 305, aí em português a página deve ser um pouquinho diferente, mas ela fala que o terremoto de Lisboa, que aconteceu em 1775, que matou 90 mil pessoas, ela fala lá no Grande Conflito que esse terremoto de Lisboa foi um cumprimento à profecia de Apocalipse 6:12. Aí eu pergunto, no Egito teve um terremoto que matou 1 milhão de pessoas. Na China, em 1556, 830 mil pessoas morreram num terremoto lá. Em 1737, 300 mil pessoas morreram num terremoto lá na Índia. Esse terremoto de Lisboa, que ela fala que foi cumprimento de profecia, não está nem entre os maiores terremotos na história. Então, não foi cumprimento de profecia. E se você me disser que é cumprimento, é um cumprimento de profecia que é condicional. Não, ela está falando aqui que é o cumprimento da profecia de Apocalipse 6. E não é, tá? Então, gente, mais uma vez eu peço a vocês para irem à Bíblia, a palavra de Deus, só na palavra de Deus. Parem de estudar as lições de escola sabatina, a ler os livros de Ellen White, comprem uma Bíblia nova e comecem a estudar a palavra de Deus. E em oração, que o Espírito Santo de Deus vai dar a sabedoria a você para entender. Porque você aceita a Jesus como seu Salvador. E ele vai lhe dar o Santo Espírito quando você nasce de novo. E ele lhe dá a certeza de que você vai entender. Porque o Espírito Santo vai lhe inspirar e você vai entender a palavra de Deus e a palavra de Deus somente. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz e a gente se vê semana que vem.